Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E gente, já chega se inscrevendo, deixando seu like, tá? Porque hoje, gente, o vídeo será sobre como foi o meu pós-parto, toda a minha gestação aí. Assim que eu comecei a postar vídeos aqui no YouTube, eu fiz um vídeo relacionado a isso. Porém, eu não contei a vocês, assim como sequência, como foi o pós-parto, como foi a recuperação da cesárea e também, gente, não contei um pouco aí como foi toda a minha gestação. Então, no vídeo de hoje vocês vão conferir tudo isso, tá bom? Gente, eu vou começar falando pra vocês aí como que foi. Eu descobri a minha gravidez, assim, bem no início. Antes de casar, gente, 2 meses antes do meu casamento, eu comecei a fazer um acompanhamento com a ginecologista obstetra, a doutora Juliana, e eu falei pra ela que assim que eu casasse eu tinha intenção de engravidar. E assim foi feito, gente. Eu comecei tomando um medicamento chamado Ofolato e eu casei no dia 7 de julho, que foi o meu aniversário, que foi no dia do meu aniversário. Após isso, no mesmo dia, desceu pra mim, né, a minha menstruação. Daí, gente, passando isso, daí começou aquele período de ovulação, essas coisas. A doutora Juliana, ela pediu pra mim um exame chamado transvaginal. Daí eu fui fazer esse exame no dia 1º de agosto. E com medo aí de poder estar, talvez, grávida, eu acabei fazendo um teste de gravidez no dia 1º de agosto. Isso tudo em 2019, tá, gente? Não, 2018, desculpa. Eu fiz um teste aí de gravidez. Daí, gente, deu negativo. Aí eu fui lá, fiz esse exame de transvaginal e, segundo o médico, constatou microcistos nos meus 2 ovários, outros, não sei. Aí, gente, constatou em alguns microcistos. Daí eu já fiquei preocupada e tal, pensando que seria um processo bem complicado essa questão de engravidar. Só que, gente, eu fui mostrar o resultado pra minha médica. E daí ela falou assim, daí ela pediu um novo exame, né? Uma nova transvaginal. Só que daí a minha menstruação sempre desceu certinha. E chegou aí dia 7 do mês de agosto e não desceu. Eu falei assim, já fiquei assim, né? Eu não tomava mais anticoncepcional. Daí eu pensei assim, poxa, eu vou esperar 5 dias, daí eu faço um novo teste de gravidez. Daí, gente, esperei 5 dias. Aí no dia 11 de agosto eu fiz o teste e deu positivo. Daí eu levei, conversei com a minha médica. Daí ela passou uma nova transvaginal. E realmente, gente, ela passou essa nova transvaginal por causa da questão de constatar esses microcistos. Mas na verdade, gente, o que ele falou que era microcisto, na verdade era eu estava ovulando. Daí eu fiz essa nova transvaginal e, gente, eu estava gestante, já tinha ficado grávida. E já deu pra ver alguma coisinha assim, sabe? Bem pequenininho, deu pra ver. Daí, gente, durante a gestação, tudo ocorreu bem. Foi uma gestação muito perfeita, segundo a minha médica. Minha médica era essa aqui, gente, ó. Doutora Maria Juliana Cracagnolo. E esse é o meu cartão de pré-natal, que eu vou mostrar pra vocês também. Daí tá aqui, gente, ó. Tem um acompanhamento de toda a minha gestação, ó. 27/8 e até o último acompanhamento, que foi no dia 25/3, olha, de 2019. Tem aqui, ó, tem nessa fila aqui tem a data, nessa segunda fila aqui tem o tempo de gestação, nessa outra aqui tem uma outra, tem tipo assim, o tempo em 2 colunas. Aqui o meu peso, olha, eu comecei com 46 quilos e 600 gramas. Não sei se dá pra focar pra vocês aí.
E, gente, finalizei a gestação com 55,6 kg. E, gente, aqui tem a minha pressão arterial, ó. Como vocês podem ver aí, 12/8 o tempo todo. Tá vendo? Só aqui no dia 18/3, que marcou 11/7. A partir desse período aqui, gente, eu comecei a ir ao médico toda segunda-feira. Daí ficou assim. Na verdade era a cada 15 dias, depois reduziu pra toda segunda-feira, sabe? A cada 7 dias. Que já estava aproximando aí o período do parto. Daí, gente, ok, a minha gestação foi muito boa. Eu não tive que fazer curva glicêmica, porque tava ok também. Eu só fiz aquele teste do cotonete, né? Para descobrir se você tem algum DST. E graças a Deus deu negativo também. E, gente, quando foi no dia 25/3, numa das minhas consultas, foi que daí eles perceberam que eu aumentei de peso muito rápido. Como vocês viram aqui, no dia 18/3, ó, dia 18/3, eu pesava 53,6 kg. No dia 25/3, eu já pesava 56,6 kg. Daí, quando você chega lá pra consulta, eles aferem a sua pressão e vê o seu peso antes de você entrar na sala. E na sala faz a mesma coisa. Aí a moça veio ver minha pressão e tava alterada, tava 13/8. E viu meu peso e anotou no papelzinho. Quando eu cheguei na sala, daí a minha médica começou a conversar comigo, aí pediu pra ver a minha pressão novamente, porque ela achou alterada, né? Ela falou, Laís, a sua pressão sempre foi boa, então vou verificar novamente porque que deu alterada. Daí, em vez de dar baixa, gente, deu 14/8. E ela sempre viu a minha pressão eu sentada e sempre deu ok. Daí ela falou assim, vamos fazer assim, deita ali na maca, daí a gente afere de novo, porque tá dando muito alto. Aí deu 14/8 de novo, mesmo deitada em repouso. Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, você vai sair daqui, vai direto pro hospital. Daí você vai conversar, vai levar essa cartinha pra eles. Ela mandou uma cartinha dizendo sobre a minha pressão e tudo mais pra estarem verificando. Daí eu levei, chegando lá eles fizeram o toque, aí o colo do útero tava fechado, a Alicia tava viradinha já, gente, em posição cefálica. E eles só pegaram e falaram assim, faz assim, vamos marcar uma ultrassom para quarta-feira, no dia 27, e daí com a sua médica, a doutora Camila, que, gente, era assim, eu tinha uma médica que fazia acompanhamento mensal, e a minha médica que fazia as ultrassons, que era a doutora Camila Holtz. Daí, eu fui lá com a doutora Camila, fiz a ultrassom. Aí ela falou, lá está tudo ok, a sua placenta mudou de grau, era grau 1, de repente pouco grau 3 de maturação. E olhando aqui pela Doppler tá ok, só tem um pequeno problema. Na artéria que leva oxigênio, eu não sei, gente, se é artéria ou era veia, mas era um desses dois que leva oxigênio para o bebê, tá marcando uma leve compressão. Nessa compressão, seria bom você estar aí vendo com a equipe plantonista do hospital o que seria melhor fazer. Se seria um parto induzido ou um parto cesárea. Mas nada assim que você precise ficar assim extremamente preocupado. E com relação ao seu líquido que estava reduzindo, que eu estava com uma leve perca de líquido, gente, ele aumentou um pouquinho, mas esse problema da constriçãozinha de oxigênio é bom tá vendo. Daí eu fiz essa ultrassom durante a parte da manhã, e daí o hospital fica logo em frente, que é o hospital aqui de Sorocaba Samaritano, que é um hospital de maternidade lá. Daí eu fui lá pro hospital, mostrei os exames pra eles, aí eles resolveram me internar. Aí eu nem me imaginando assim, né, que ela poderia nascer aquele dia, tudo, mas bem preocupada por causa disso. Aí quando foi a 1h da tarde eu fui internada, às 3 horas e pouco
um pouco antes começar a fazer indução de parto, que foi o que eu optei. Porque até então, gente, a minha vontade era que fosse um parto normal. Eu não sei de onde eu tava tendo essa coragem, porque pensa numa pessoa medrosa e eu, não, eu quero parto normal, eu quero um parto normal, pode até induzir porque eu quero normal. Ok, gente. Eles começaram a indução do parto, colocaram primeiro o comprimidinho. Lá eles colocam 3 comprimidos. E daí começou uma dor de cabeça. E essa dor de cabeça foi aumentando, foi aumentando. Daí eu comentei com uma das enfermeiras, dela me deu paracetamol na veia. Aí perguntou se melhorou, eu falei que não. Daí ela veio e fez uma outra, me deu outro analgésico, que foi dipirona na veia, pra ver se passava. Daí foi o que amenizou um pouquinho, mas daí eu comecei a ver uns pontinhos, sabe, gente, vermelhos, uns focos diferentes. Daí eles aferiram a minha pressão, estava 16/10 quando eles fizeram essa aferição. E fizeram um exame de sangue, gente, nesse meio aí. Aí no exame de sangue deu alterado alguns resultados. Vou até procurar aqui pra mostrar pra vocês. Pessoal, eu procurei aqui, mas não achei. Daí, gente, eles pegaram e chegaram com esses exames prontos. Aí minha mãe tava comigo nesse momento. Daí, tipo, enquanto eles faziam o exame de sangue e davam os analgésicos e tudo mais, daí eles me deram um remédio pra pressão, pra baixar. Que eu acho que foi até nitrendipina, um negócio assim, o nome do medicamento. E eles pegaram, aí quando a minha mãe, meu esposo tava trabalhando, daí ele chegou, aí ele foi deixar minha mãe em casa e ia ficar comigo à noite. Daí, assim que ele chegou às 7 horas. Quando foi às 7h30, gente, que ele chegou daí de deixar minha mãe, eles pegaram e falaram assim, olha, se a gente fez o exame aqui de sangue nela e ela tá tendo síndrome de HELP. E o que eu aconselho é ela tá fazendo um parto aí cesárea de urgência. A gente tá com a equipe de plantão. O anestesista ainda tá aqui, ele tá quase saindo do plantão. Mas a gente pode conversar com ele para fazer esse parto, só mais esse parto, no caso o seu. Ou você pode optar por ficar aí induzindo parto ou não continuar a indução de parto para ser normal. Só que eu não aconselho, eu como médica não aconselho, porque quanto mais tempo você ficar com o bebê na barriga, maior o risco tanto para você quanto para o bebê. Gente, só que assim, essa médica quem falou isso foi a doutora Bárbara, que era uma das plantonistas do dia. Tava ela e o Dr. Victor. O Dr. Victor, ele era tipo o chefe da maternidade, sabe? Daí eles pegaram, daí eu falei assim, não, então vamos fazer parto cesárea, né? Nem pensei 2 vezes. Daí, gente, foi feito parto, tudo mais. Foi feito, como foi descoberto bem no início a questão da síndrome, e logo foi feito parto, então eu não cheguei a ir pra UTI. O parto ocorreu tudo bem, graças a Deus. A Alicia nasceu bem. Nasceu pequenininha, ela nasceu com 44 centímetros, ponto 4, porque teve, a partir do começo do mês de março até o fim, ela parou de ganhar peso, de crescer. E daí, gente, ela nasceu pequenininha, mas não foi considerada um bebê prematuro, por mais que ela nasceu, tipo, aí com 2,255 kg. Mas nasceu super saudável, graças a Deus. E, gente, durante o parto ocorreu tudo bem. Pós a cesárea, ainda lá na sala de cirurgia, eu comecei a sentir tipo umas ânsias, uns enjoo assim. Só que eles falaram, e eu tipo falta de ar. Só que eles falaram que era normal, que era por causa da anestesia. Aí fizeram tudo lá, o procedimento de limpeza, tudo, e me levaram pra sala de pós-parto. Na sala de pós-parto, o que aconteceu por causa da anestesia foi que eu fiquei com bastante alergia. Gente do céu, eu coçava o meu rosto inteiro. Tipo uma rinite, sabe, atacada. Misturada com sinusite, tudo isso. Daí eles me deram um antialérgico, que foi o que me ajudou. Mas isso depois,
de horas sofrendo lá. E eu falando pra eles, eu falei, viu? As minhas pernas já, a anestesia já passou o efeito, as minhas pernas já estão movimentando e tal. Já tá com bastante tempo que eu tô aqui, tem como vocês me levar pro quarto? Deles falaram assim, não, porque não tem quem leve, daí a gente tem que esperar um pouquinho mais. Eu sei, gente, que eu passei de 8 da noite, que a Alice nasceu às 8h04. Eu sei que eu passei desse horário aí até 00h30 lá nessa sala de pós-parto. Meu esposo ficando desesperado lá fora. Porque nada de notícia, nada deles me levar pro quarto, né? Todo mundo que tava antes de mim já tinha ido lá pros seus devidos quartos e eu lá. Daí, quando foi 00h30, eles me levaram pro quarto junto com a Alicia tava comigo. E daí foi onde começou todo o negócio de hemorragia, que eu descobri, gente, que tem o nome de atonia uterina, que é essa questão do útero não contrair. Aí eu perdi muito sangue. Eu vou deixar aqui um cardzinho com um vídeo explicando sobre a síndrome de HELP, o que aconteceu, que daí eu também falo nesse vídeo. Daí, eles me colocaram, aí eles foram lá, colocaram lá 3 comprimidos via anal, aplicaram soro pra mim, tipo ocitocina, pra mim ter contração. Daí, depois disso, me levaram pra uma sala onde eu fiquei com um médico lá acompanhando a noite toda e uma enfermeira. Agora, gente, eu vou adiantar um pouquinho mais, porque o vídeo mais específico sobre isso... Gente, a minha recuperação da cesárea eu considerei boa. Assim, não senti muitas dores. A única coisa que eu sentia era arder no local. E tipo assim, se tivesse ardendo e eu tivesse deitada, eu tinha que sentar. Aí passava. E se tivesse sentado, eu tinha que deitar. Era assim, vice-versa. Aí isso passava. E, gente, uma coisa que me incomodou bastante foi a questão de gases. A minha barriga ficava muito inchada, sabe? E deles fazer a gente andar e dói, sabe? Ficar andando com a barriga daquele jeito. E eles me davam Luftal, sabe? O tempo todo. Aí, imagina você tomando Luftal com a barriga inchada e com um acompanhante no quarto, sabe? Com gente, tipo, tinha uma outra cama lá que tinha outra pessoa. Gente, tipo, eu mesma, tipo, dava vontade de soltar um pãozinho E eu me segurava, sabe? Porque eu tinha vergonha. Daí, a moça tava lá comigo, teve alta. Porque eu fiquei 5 dias internada. Daí ela teve alta, aí pronto, gente. Aí foi que me salvou. Mas salvou por um dia, porque daí logo entrou outra também. No mesmo quarto. Nem pra eles me deixar sozinha lá, né? Então, gente, daí eu fiquei lá 5 dias internada. Dos motivos de eu ter ficado aí por 5 dias internada foi por causa da minha pressão, que não baixava. E era assim, gente, era uma coisa que não dava sinal. A minha pressão simplesmente estava alta e eu não sentia nada. Nem os foquinhos de luz que eu vi no início não via mais. Não sentia dor de cabeça, não sentia nada. Ou seja, era uma pressão, se meio que ela era um risco pra mim, porque se eu não tinha sintomas e a minha pressão tava alta, isso era problema, né? Daí eu fiquei lá internada e eles me dando remédio pra pressão. Remédio pra pressão, aí sangue, recebi doação de sangue também, porque perdi muito sangue. Daí, depois de 5 dias, foi um médico lá, tal, conversou com as outras médicas lá, conversou comigo. Daí eles me deram alta e me encaminharam com um cardiologista. Porque, segundo eles achavam que eu ia ficar hipertensa. Daí eu fui no cardiologista, o cardiologista me examinou e tudo mais, ele falou que a minha pressão tava ok, e eles tinham me passado pra casa pra me tomar hidroclorotiazida, e que daí eu tinha que tomar em casa. Daí esse cardiologista cortou esses 2 medicamentos e passou losartana pra mim tomar, de 25 miligramas. Daí eu tinha comprado uma caixinha de 50 miligramas, aí eu parti o comprimido ao meio. Só que uma vez eu parti o comprimido errado, eu tomei a maior parte. Daí eu meio que quis dar um trecozinho, porque baixou demais a minha pressão, gente. E, segundo esse médico, eu não ia ficar com a pressão, com problema de pressão. Ele só tava passando a losartana só por questão de precaução. Por eu não sentir nada, né, de sintoma
quando ela tava alta, então era um tipo de precaução. Aí, gente, depois disso que eu fiz, de tomar o remédio e a parte maior, aí eu acabei deixando de tomar o remédio por conta própria. E a minha pressão não ficou alta, gente, graças a Deus. Eu tinha uma grande chance, na verdade, muita gente que tem essa síndrome de HELP e fica com sintoma aí de pressão alta, hipertensa, permanece com hipertensão. Fica algo aí, digamos que se torna algo que a pessoa passa a ter, né? E no meu caso, gente, graças a Deus, não ficou sequela nenhuma. Segundo esse médico cardiologista, eu poderia ter mais uns par de filhos que eu não teria a síndrome de HELP novamente, que a chance seria pouca. Só que não é o que eu venho descobrindo por aí. Eu fiz algumas pesquisas recentemente e descobri que pessoas que teve síndrome de HELP têm sim uma grande chance de ter novamente numa próxima gestação e mais grave. Então, não é uma notícia muito boa. Lógico que tem aqueles casos de pessoas que teve aí com 30 semanas de gravidez que acabaram tendo mais grave, que descobriram um pouco mais tarde, que teve seus quadros mais agravantes. Mas no meu caso foi descoberto cedo, então graças a Deus a minha filha tá bem e eu estou bem. Mas assim, entre eu e o meu esposo, a não ser que seja da vontade de Deus, a gente não pretende ter outro neném por causa de tudo isso. Eu particularmente tenho medo de ter novamente isso durante uma gestação. E eu vejo muitos casos aí, tipo, pessoas comentando no meu vídeo que tipo teve a síndrome de HELP e acabaram perdendo seus bebês e eu não. Assim, tipo assim, eu não aguentaria passar por isso, né? Então eu prefiro aí ficar aí só com a Alicia, né? Que é um presente de Deus nas nossas vidas e não arriscar. Mas se for da vontade dele que um dia eu tenha um bebê aí, que seja feita a vontade de Deus. Mas entre eu e o meu esposo a gente não pensa muito nisso, em ter outro neném, né? Apesar que eu amo bebês, né, gente? Eu vejo as mães aí grávida tendo seus bebês, eu fico boba. Eu fico, eu queria um pra mim. Apesar que, gente, dá trabalho, dá bastante trabalho. Mas são as bênçãos de Deus. Então é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe perguntas aqui embaixo, gente. Sobre o que mais vocês queriam saber, quais as dúvidas que eu vou estar respondendo pra vocês, tá bom? Então, um beijão. Fiquem com Deus, deixe o seu like aqui no canal, tá bom? Se inscreva e perdoa pelo vídeo ter ficado um pouco longo aí, mas eu quis falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu pra vocês, tá bom? Então, beijão, tchau, tchau.